Olha só, galera, né, independente do princípio da instrumentalidade das formas, né, a regra, né, em todo o processo civil brasileiro, né, é o registro dos atos processuais, um registro escrito dos atos processuais. Em alguns, né, procedimentos sumarizados, como por exemplo dos juizados especiais cíveis, admite-se até a dispensa de registro de alguns atos. Por exemplo, né, no juizado especial cível, por força de lei, o juiz ele está autorizado a dispensar, né, o relatório na sua sentença. Mas no mais, a regra é o registro escrito de todos os atos processuais. Num processo físico, né, a representação gráfica dos atos processuais se dá sob meio físico, folha de papel. Num processo judicial eletrônico, né, a representação dos atos processuais se dá através da gravação, né, no disco rígido do computador do tribunal. Vamos pegar inicialmente um processo físico, ainda existem muitos processos físicos. Olha só, no processo físico, né, no registro dos atos processuais, né, normalmente hoje, nos dias atuais, né, os atos eles são digitados e impressos. Mas nada impede, por exemplo, no caso de uma petição, que ela seja uma petição datilografada. Não é comum, mas é possível. E eu vou além. É possível até mesmo a utilização de uma petição manuscrita. Não é? O que interessa é que no registro dessa petição deve ser usada nessa petição, melhor dizendo, deve ser usada uma linguagem sóbria, né, e uma tinta indelével, que seja permanente, de preferência uma tinta escura, azul ou preta, né, muito embora no código atual não haja essa previsão. Né. Eu já tive a oportunidade de acompanhar uma discussão que, no meu ponto de vista, né, é uma discussão estéril, né, não tem cabimento, na qual o juiz ele estabeleceu uma portaria proibindo os advogados de lançarem cotas nos autos usando, né, caneta de tinta verde escura. Tinha um advogado na comarca que, ao invés de usar caneta azul ou preta, ele gostava da caneta de tinta verde escura. E aí ele lançava cota nos autos, isso irritou o juiz então lançou uma portaria proibindo. Esse advogado, né, entendendo que aquela portaria tinha um destino certo, que era ele, impetrou um mandado de segurança no tribunal. E o tribunal concedeu a segurança, entendendo que aquela portaria era uma portaria ilegal, porque feria, né, o direito de livre atuação do profissional advogado. Então isso é uma bobagem. Né? Com relação à petição escrita, né, eu penso que nos dias atuais a mesma só deve ser admitida em situações excepcionalíssimas. Imagine, por exemplo, um processo físico. O advogado do réu ele deixou para apresentar a petição de contestação no último dia do prazo. Então, no último dia do prazo, ele pegou o seu rascunho, né, super caprichado, e começou a digitar a petição. Como o escritório dele é próximo do fórum, ele deixou para protocolizar essa petição, né, assim, instantes próximo ao encerramento do expediente forense, que em Minas se dá às 18 horas. Então, às 17h30, ele deu o comando para imprimir a petição de contestação. Então, quando iniciou a impressão, houve a queda de um transformador e o escritório ficou sem energia elétrica. Então, não foi possível. Então, o que o advogado fez? Para garantir a tempestividade da contestação, ele foi até o protocolo com o seu rascunho da petição de contestação e protocolizou. Então, nesse caso, eu penso que o juiz, para garantir, né, a prática do ato tempestivamente, deve admitir.
a petição manuscrita, sem prejuízo dela ser substituída pela petição digitada e impressa. O que é importante chamar a atenção de vocês é a respeito das assinaturas dos atos e dos termos do processo. Em breve eu explico.